Olá, família MFC, tudo bem? Hoje temos a honra de conversar com o cantor, compositor, pregador e fundador da Missão Louvor e Glória, Rodrigo Ferreira. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Já queria te perguntar, quem é Rodrigo Ferreira? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, quero agradecer essa oportunidade, poder dizer que para a gente é sempre muito bom poder estar partilhando a vida, né? Viver esse momento de graça. Eu sou uma pessoa muito simples, o Rodrigo Ferreira é alguém marcado pelo amor de Deus. Eu sempre gosto de dizer que o amor do Senhor me resgatou. Eu gosto dessa palavra resgate, tanto que eu coloquei no nome do meu último CD, né? Resgatado porque, sem a gente perceber, a gente acaba se perdendo no decorrer da vida, né? Nos dias, nos anos que a gente vai passando longe de Deus. Você vai sendo assaltado, roubado, você vai sendo sequestrado o tempo todo. E aí quando você vê, você está naqueles cativeiros, né, terríveis da vida. E eu primeiramente gosto de dizer que eu sou alguém resgatado. Mas você é resgatado para voltar à origem, né? Então hoje, graças a Deus, eu sei quem eu sou. É muito bom a gente dizer isso, porque às vezes as pessoas não sabem o que fazem porque de fato não sabem quem são. Então eu encontrei minha identidade. Eu sou um filho de Deus, amado por Jesus, resgatado, como eu disse, e alguém muito feliz por ter nascido na família que eu nasci e por ter vivido mesmo os desacordos, desavenças, as dificuldades, as lutas, provas que passamos, mesmo com as dificuldades, valeu a pena demais ter vivido. Eu sempre gosto de dizer que ser Rodrigo Ferreira sempre é bom, porque Deus nos fez para ser únicos, né? Mas eu sou alguém muito agradecido a Deus por toda a obra que Ele fez na minha vida, por toda a bênção que o Senhor realizou em mim, na minha família também. E como é bom estar aqui, poder falar disso, não é? E acreditar que tanta gente pode estar ouvindo isso e dizer como é bom ser família. Como surgiu a Missão Louvor e Glória? Eu acredito que a Missão Louvor e Glória foi a extensão desse resgate. Esse resgate aconteceu e junto com o resgate o desejo de resgatar outras pessoas. Você, quando passa por essa realidade de ser resgatado, você tem essa gratidão, né, de querer também levar esse amor a outras pessoas. Você se sente amado, querido por Deus, você descobre essa vocação, esse chamado. Então, isso tudo é iniciativa de Deus primeiro. Eu sempre falo que é Deus que toma o primeiro passo. A decisão de nos amar é dele. E um amor, claro, desproporcional. Não dá para medir, é incomensurável. Não dá para a gente medir, não dá para a gente dizer que tamanho que é, mas esse amor é tão grande que ele pode mudar e transformar a vida da gente e a vida de tantos outros que a gente conhece. Então, a Missão Louvor e Glória nasce exatamente nesse momento da transformação, né? Eu até me lembro que minha mãe dizia assim, o que a gente faz com um amor tão grande, né, que a gente tem no coração. E tinha uma música na época que chamava-se Tão Linda a Música. E a música exatamente diz assim, o amor de Deus é tão grande que eu posso dividir com você. Um amor que invadiu o meu ser e que não cabe todo em mim, né? Quer dizer, significa que eu quero partilhar esse amor. Então a inspiração vem daí. Aí claro que o chamado de Deus vai nos colocar no coração o desejo de poder anunciar esse amor. E o que podíamos fazer naquela época, o que tínhamos era a música, não é? A vontade de fazer. A gente trabalhava com teatro também na época, com os jovens. Então através da música foi o start inicial. A banda Louvor e Glória foi o começo de toda a história. A gente queria pela música poder anunciar esse amor tão grande de Deus que nos resgata e que renovou a nossa vida e com certeza através do testemunho de cada um de nós faria o mesmo com as pessoas. A gente sabe que você nasceu em São Bernardo. Qual é a sua relação com o ABC? Eu nasci em São Bernardo, morei no Baeta Neves na minha infância e depois fomos para Marília, para o interior, né? Mas nós sempre tivemos parentes aqui. E interessante que na separação dos meus pais, quando eu ainda era criança, um irmão meu veio para cá, não é? Então nós somos em 4. Então veio um irmão para cá, que mora até hoje em São Caetano, e nós 3 ficamos lá por Marília. Então aqui tinha um pedaço da gente, né? Porque meu pai e meu irmão moravam aqui e eu com meus irmãos e minha mãe ficamos em Marília naquela época. E isso criou assim muitas dores na gente, muitas dificuldades, muita luta e aquela sensação de que sua família está dividida, né? Então eu sempre tinha, quando falava-se de São Caetano, de São Bernardo, de Santo André, aquela sensação de que uma parte da gente estava aqui. E em 93, Deus me deu essa experiência. Como é fantástico isso, né? Deus me deu a oportunidade de eu vir para cá.
aconteceu algo assim que para mim foi o divisor de águas, porque eu já estava, né, na igreja, já participava dos grupos de orações, dos grupos de jovens, desde 90, né, que eu estou na caminhada da fé católica. E aí eu vim para cá passar férias na casa deste irmão. Vim ver meu pai, vim ver meu irmão, já na caminhada, né, muito empolgado com aquela espiritualidade, né, que a gente estava vivendo na época. E eu fui conhecer ali a Santa Luzia, fui na igreja ali, perto do lado da fundação, e lá estava o padre Belmiro, um padre do Sagrado Coração de Jesus, e ele dizia assim no final da missa: os jovens que estão aí, vocês precisam vir me ajudar e tal. E no final, eu já tocava violão, cantava. No final da missa ele disse: por que você não vem me ajudar? Falou: padre, infelizmente eu não moro aqui. Eu não sou daqui, sou de Marília. Sem te conhecer, ele te viu lá? Me viu lá porque era a paróquia que minha irmã e meu cunhado frequentavam. Também, esse meu outro irmão. E aí eu fui com eles à missa no domingo. E ele, aquela dificuldade, querendo evangelizar, e pediu ajuda. Aí eu falei para ele: eu não sou daqui, eu sou de Marília. Ele falou assim: ué, muda para cá. Isso foi em janeiro, nas férias de janeiro. Em fevereiro eu já estava morando aqui, com a minha irmã e o meu irmão, né? E eu namorava na época, foi uma coisa meio sem explicação, né? Um chamado fortíssimo assim que eu recebi. Eu acredito que é ali que nasceu mesmo a questão da missionariedade da Louvor e Glória. Eu fiquei um ano aqui, né? De 93 até o comecinho de 94. Ajudei o padre, fiquei ali na Santa Luzia, não saía muito, era ali na paróquia o trabalho que nós fazíamos, ali na Sacadora Cabral, Palmares, Tamarutaca, ficávamos ali e fizemos um trabalho bonito de evangelização, ajudei no que eu pude. E aí eu fui para Marília, voltei para Marília, e lá no ano de 94, quando eu conheci o Daniel, e aí começou os primeiros rudimentos da Louvor e Glória, né? Não tinha esse nome ainda. E aí foi em 96 que teve o lançamento do nosso primeiro CD, no dia 29 de junho, que nós lançamos o primeiro CD da banda Louvor e Glória, com a música Jovem, Vinde Verde, Misericórdia Infinita. Mas eu acredito que foi aqui, em Santo André, no ABC por um todo, que eu comecei a viver essa experiência missionária. Então eu tenho uma ligação muito forte mesmo com o ABC. Além de ter nascido aqui, eu sempre digo isso, inclusive no meu livro A Cura pelo Perdão, eu deixo isso claro, que eu acredito que minha missão nasceu aqui. Hoje, a Missão Louvor e Glória está presente em 3 países: Japão, Angola e Estados Unidos. Você tem a pretensão de levar essa missão para outros países? Olha, na verdade, a pretensão de levar para outros países nem existia na época, porque foi em 2001 a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos. Eu fui a convite de uma comunidade brasileira para um evento. Eu não tinha nem pretensão de levar a missão para outros países. Mas aí o convite surgiu da igreja, e eu conheço um seminarista, o Wagner da Shalom, ele fala assim: quando a igreja pede, é Deus que pede. E eu levo isso comigo na minha vida. Então eu recebi esse convite da igreja na época lá, de um padre, né, carlista, né? E ele dizia assim para mim: você precisa vir aqui não só para um evento, você precisa fazer os brasileiros dos Estados Unidos serem missionários. Porque eles vêm para cá para simplesmente trabalhar, ganhar dinheiro. E você tem essa missão. Olha só, muitos vêm aqui para se tornar milionários. Você tem que transformar eles em missionários. E aqui, eu digo, por onde que começa isso, né? Essa transformação toda. Aí fui para lá, na época eu ia praticamente 2 vezes por semestre, ou seja, 4 vezes no ano. Eu ia para lá, fazíamos o discipulado. Aquele discipulado do Prado Flores, da Evangelização 2000, aquele livro de formação de discípulos, eu aplicava isso lá, formamos o primeiro grupo, e aí as pessoas começaram a se identificar com Louvor e Glória. O mesmo trabalho foi o Japão em 2004 e Angola 2006. Tivemos um grupo em Portugal por um bom tempo, hoje ele já não existe mais, e tivemos um pequeno grupo também em Londres com os brasileiros. Mas hoje também não tem mais o grupo oficialmente falando. Mas eu volto a esses países esporadicamente, periodicamente, quando tem algum evento. Mas que temos uma missão mesmo, sistemática, formada, organizada, nos Estados Unidos, no Japão e em Angola. Eu tenho, sim, vontade de levar a missão para alguns países da África, como Moçambique. Tenho desejo de expandir a missão na África, porque eu vejo um continente que precisa ser evangelizado,
não é? E que nós temos essa responsabilidade. Mas eu tenho vontade também de expandir esse jeito de evangelizar que a gente tem. Porque a gente às vezes fala, vou evangelizar lá, dá a impressão que lá não foi evangelizado. Mas essa expressão de evangelização que o Brasil tem hoje, né? Eu tenho vontade de levar a outros países do Oriente. Tenho esse desejo. Tenho ido muito a Israel, tenho estudado sobre aquele povo, conhecido um pouco mais. E temos um projeto chamado Aviva Jerusalém, junto com alguns outros irmãos, que tem esse desejo de levar para o povo de Deus que está lá, literalmente povo de Deus, essa evangelização. E hoje os judeus messiânicos, eles têm se tornado cada dia mais numerosos, os judeus que têm de fato reconhecido Jesus como Messias, não é? Então acho que a gente tem que ficar atento a isso, porque poucas informações chegam ao Brasil, ao Ocidente, que tem acontecido essa conversão dos judeus, não é? Que são chamados judeus messiânicos, aqueles que estão reconhecendo Jesus como o Messias. E eu acredito que nós temos uma responsabilidade sobre essas pessoas. Eu acredito que o Oriente hoje é um lugar que eu gostaria de evangelizar. Eu sempre digo que a inspiração das canções, elas sempre vêm de Deus. É a fonte, sempre é essa. Nunca é outra fonte. Nunca a gente... eu tive aquela inspiração daquela fonte ou daquela... A fonte sempre é Deus. E eu acredito que a inspiração de Deus, ela tem suas expressões. Pode ser um sofrimento, pode ser um momento de oração, pode ser uma alegria, pode ser uma graça que você recebe. Mas eu vou dizer uma coisa para você, como missionário, a maior expressão de inspiração que eu recebo é a própria vida das pessoas. É bom você poder compor e poder dizer assim, o que as pessoas precisam ouvir, o que elas estão passando, estão vivendo. Então, por exemplo, Marcas de Vitória, que é uma das músicas minhas, que foi título de CD em 2008, você começa a ver as pessoas, o sofrimento, a dificuldade, as angústias, você vê quantas são marcadas na vida. Então aquela situação passa a ser uma expressão de inspiração para você compor. Então eu sempre digo, é Deus que inspira tudo, mas eu sempre fico olhando a necessidade do povo. Mas claro que já aconteceu comigo, como foi o CD Deus é Fiel, por exemplo, que foi o segundo CD nosso, que veio depois da morte da Érica, da minha esposa. Ele nasceu todo dessa experiência de dor, de calvário, de perda. As músicas Vitória Certa, Vai Dar Tudo Certo, né? Que eu canto bastante. Então são canções que nasceram daquela dor. Então eu sempre penso que Deus pode te inspirar numa dor, Deus pode te inspirar numa alegria. Por isso eu sempre digo lá no Louvor e Glória, gente, não perca nada, porque tudo é uma forma de inspiração que Deus coloca na vida da gente, né? A natureza que Ele fez, o sofrimento que você passa, a alegria que você recebe, uma bênção, uma graça, e alguém que Deus coloca na tua vida para você aprender com Ele. Engraçado que as pessoas usam essa expressão, né? Lá no Louvor e Glória tudo tem que virar música. Se vamos gravar ou não, mas lá tudo tem que virar música, né? No final. Lá não acaba em pizza as coisas, sempre tem que acabar em música, Seu maior sucesso é Sou um Milagre. Essa música ficou conhecida nacionalmente. Em qual circunstância você compôs essa música? O Sou um Milagre, a gente já cantava ele por um tempo, até antes da morte da Érica, porque ele é uma música mais antiga. Mas o Sou um Milagre, ele não tinha essa expressão, né? Nem tinha essa forma que ela tem da música de hoje. E quando a Érica se foi, nós começamos a passar um momento muito difícil, né? Até do ministério. Eu me lembro que a comunidade, na época, a banda Louvor e Glória, ficava o tempo todo assim ao meu redor, né? Tipo dizendo, a gente só vai se você for. Não só porque eu era o vocalista principal, não por isso, mas talvez porque era todo mundo muito jovem, né? Imagina, a Edilane, que era backing, tinha 11 anos de idade quando começou a cantar com a gente. O Cid, o nosso guitarrista, tinha 14. O Fabinho, o tecladista que está aí, era menino, né? Então era muito jovem. Então eles ficavam olhando aquilo, tipo assim, acho que acabou, né? Agora, não tem como é que a gente vai fazer? Porque nós gravamos o primeiro CD em 96, mas nós lançamos como Louvor e Glória pela Codimuk na época em 97. E a Érica morreu logo em seguida, no ano seguinte. Então eu tinha 1 ano e 8 meses de casado, então ficou aquela coisa assim, acabou, né? Não vai dar mais. Se o Rodrigão não for, a gente não vai.
Não tem como a gente ir sem ele. Não por causa de ser insubstituível, nada disso. Mas pela referência, pela expressão e tudo mais. E a questão do Usa-me, né? Ela era a parte que a gente mais cantava. E que a gente foi considerando na música, foi acoplando na música, foi colocando, porque aquilo era o nosso desejo, né? Que Deus usasse de toda aquela dor, de toda aquela situação, para manifestar o milagre. Mas eu confesso a você que nós vivemos com o Sou um Milagre uma experiência muito forte, porque cada vez que nós cantávamos Sou um Milagre, a gente via o quanto ela falava na vida das pessoas. E a gente ficava impressionado, porque chegava de todos os lados pessoas, cartas, mensagens, dizendo: olha, essa música lá no hospital com meu pai, eu cantava todo dia, lá quando meu filho morreu. E aí eu fiquei impressionado. E um dia, eu estava cantando a música, e na hora que eu parei, né, porque eu paro no final para cantar a frase "Estou aqui", que para mim é mais importante que a frase "Sou um Milagre". Então ficou marcado isso na vida da gente. Mas foi exatamente na época, em 98, da morte da Érica, que a Sou um Milagre emplacou. Mas aí foi, talvez ter expressão mesmo, assim, maior, nacional, quando o Padre Marcelo começou a tocar, e outras pessoas, outros grupos, comunidades, grupos de orações, e as pessoas entenderam que era aquela música que, sabe, que eu digo que é de todo mundo, né? Que não é de ninguém, né? Aquela música que já tanta gente gravou, e você vê que é uma música que identifica-se com as pessoas, talvez até pelo poder que ela tem da mensagem, de dizer: eu sou um milagre por tudo que eu passei, né? Então, mas foi exatamente em 98 que ela começou a ter mais expressão, assim. Agora, até hoje, e isso é interessante, a gente quer mostrar outras músicas para as pessoas, né? Que a gente compôs, que a gente fez. Mas se a gente não cantar Sou um Milagre, né? E a gente tem aquela sensação de que as pessoas estão enjoadas de ouvir já. Então a gente faz um repertório assim: não vamos colocar Sou um Milagre. Em shows. Mas aí não tem jeito. A gente tem que acabar cantando no final, né? E é interessante, mas é a nossa identidade. Como você disse que essa música não fica fora do seu repertório, dos seus shows, né, das suas pregações, então eu gostaria que você cantasse para o Movimento Familiar Cristão Sou um Milagre. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, eu sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo
parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Gostaria que você deixasse uma mensagem para o MFC, o Movimento Familiar Cristão. Primeiramente, agradecer, não é? Porque assim como esse movimento que cuida, que evangeliza, que faz tão bem para a família, eu acredito que a igreja num todo hoje tem essa preocupação, não é? De fazer com que a palavra de Deus chegue ao coração da família. A família é de fato a preocupação hoje central da igreja, eu acredito nisso. Dá para ver pela preocupação, pelas palavras do Papa, e eu acredito mesmo que com tudo isso que está querendo destruir família, vir contra a família, com toda essa dificuldade que a família encontra hoje, até para que ela possa sobreviver, existir, porque sem a família acabou tudo, não tem mais nada, não tem humanidade, não tem civilização. Então, eu quero dizer que tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje aqui é um desafio grande, mas que pela fé nós podemos vencer. Então a mensagem que eu quero dizer para você: não desista, luta mesmo pela família. Eu acredito que nesses 60 anos, não é, que o movimento familiar cristão está vivendo esta experiência de evangelizar, de orar, de lutar pela família, isso é heróico, isso é lindo, isso é mártir, isso é viver o dinamismo da fé. Mas não desistam, porque tem muito mais ainda para a gente viver e fazer. Então quero deixar como mensagem a vocês que o Espírito Santo renove suas forças, que o Espírito Santo renove a tua vida e cada dia mais renove esta vocação, esta vontade de lutar pela família e acreditar que o tempo é agora, o tempo é hoje. Então não perca esta coragem, que Deus possa te ungir, te capacitar, porque nós sabemos que somos vitoriosos nesta guerra. Não deixa nada desanimar você, e por maior que seja o desafio que temos e as lutas que vamos travar, maior será a vitória e a graça que Deus nos concede. A vitória que o Senhor nos dá não depende do número de homens. Esta é a mensagem que nós devemos ouvir agora, que é aquilo que Macabeus disse para o seu povo, Judas Macabeus. A vitória que desce do céu, a vitória que acontece na vida de um povo que luta não depende do número de homens, e sim da força que vem do Senhor. Então essa força que eu invoco sobre a sua vida, sobre a sua família, e peço que Deus possa te capacitar com muita força, com ânimo novo, que reinflame em seu coração a chama do dom de Deus, para você lutar, rezar, evangelizar, cuidar das famílias, para que este dom de Deus, que é a família, esteja sempre presente na nossa sociedade. Estamos mesmo num tempo difícil. Como o próprio Paulo já escreveu para Timóteo, são dias difíceis, mas os dias difíceis existem para ser vencidos. São difíceis, mas não são impossíveis com Jesus. Então você que é um milagre, testemunhe isso para todo mundo, e que Deus abençoe as famílias, abençoe este movimento lindo, e quero dizer para vocês que em novembro estaremos juntos, neste momento tão de graça, rezando pelas famílias, podendo pregar a palavra de Deus, e tenho certeza que serão dias de muita graça. Então vou esperar ansiosamente por este dia, mas rezando, intercedendo, para que nos dias que estivermos juntos em novembro, sejam dias de muita bênção para todas as nossas famílias. Deus abençoe vocês, e um beijo no coração de todo mundo.